Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que eu venho recebendo muito nos últimos dias. Dá tempo de começar agora, do zero, para o concurso da DPE-MG? Vamos lá! Para falar se dá tempo ou não, a gente tem que passar pelo conteúdo programático. Então, eu vou passar rapidamente aqui com vocês em relação ao cargo de técnico e depois passo pelo de analista. Então, percebam que nós temos aqui a disciplina de português, ela completa. Então, se você é concurseiro ou concurseira, provavelmente já estudou português. Se não estudou, está errado, porque a gente precisa construir base sólida nas matérias mais cobradas. E é fato que o português é cobrado em 90, 95% da maioria dos concursos. Então, vamos pensar aqui que temos o português para estudar. Dentro da informática, mesmo que tenha muita coisa aqui, nós estamos falando apenas de 3 pontos, que é o Word, editor de texto da Microsoft Office, o Excel, que são as planilhas eletrônicas também da mesma empresa, Microsoft Office, e o PowerPoint, que é o editor de apresentações, também conhecido como famoso slide. Então, nós temos aqui, mesmo parecendo ser muita coisa, nós temos o Excel, nós temos o PowerPoint e nós temos aqui o Word. Então, são apenas 3 pontos para trabalhar na informática. Em noções de direito, nós vamos perceber uma parte que beira o constitucional, então bem aqui no inicinho, nós estamos falando de conteúdos que você consegue extrair diretamente na CF 88 e aqui nós já falamos de alguns pontos que estão um pouco mais voltados para o direito administrativo, mais ou menos até aqui. Lembrando que o direito administrativo, pelo menos nesses pontos que estão expostos aqui, você vai ter que estudar por apostilas ou por vídeos, sabendo que a improbidade administrativa, por ser a Lei 8429, com as suas devidas alterações, você pode estudar direto na lei seca. As funções essenciais da Justiça, e aqui nós falamos de Ministério Público, de Defensoria Pública e de Advocacia Pública, você vai precisar estudar tanto na CF, nessa perspectiva do federal, e nós vamos precisar estudar também a estadual, dentro da Constituição Estadual de 1989, se eu não me engano, que é a SENG. E aqui nós vamos ter as seguintes divisões. Aqui nós temos uma lei da Defensoria sobre a parte da carreira, nós temos o Estatuto do Servidor Público Civil do Estado de Minas Gerais, que é a Lei 869, e temos súmulas e teses, que é o que é mais diferenciado. Então, veja você que essa parte de noções de direito, ela está falando do direito constitucional e do direito administrativo, mas nada que foge da realidade. Então, até então, nós temos o português, ok, informática, ok, até bem reduzida, e dentro de noções de direito nós temos um pouquinho de constitucional e um pouquinho de administrativo, mas que é super tranquilo. O que vem de diferente são os súmulas, enunciados e informativos jurisprudenciais do STF, do STJ e as teses de repercussão geral e de recursos repetitivos. Para mim, não faz nenhum sentido cobrar isso para nível médio. Nenhum. Mas se está aqui, até então você tem que estudar. E aí não tem jeito. É mais eficiente que você estude por meio de apostilas aí dos cursinhos, né? Videoaula não digo tanto, mas pelo menos pelas apostilas. Lembrando que se houver retificação, e provavelmente haverá retificação desse edital, isso aqui pode até sair. Resta saber, né, se algum dos candidatos fez a impugnação do edital em relação a isso e se a DPE vai entender que de fato foge da realidade cobrar isso aqui para técnico. Vejam que o pulo do gato está aqui em conhecimento específico. E aqui está sendo trabalhada muita parte da área administrativa. Então, algumas pessoas já haviam me perguntado e eu falei que esse concurso da DPE, ele transita muito bem e ele perpassa para a área administrativa.
Então, para quem está no mundo dos concursos há mais tempo, vai perceber que aqui tem muito sobre arquivologia, aqui tem sobre administração de materiais e estoque, aqui tem sobre administração pública em geral, e são matérias cobradas normalmente em tribunais federais para o cargo de nível médio. Muito pouco do que a gente normalmente vê quando a gente fala de tribunais estaduais. E mesmo que a DPE não seja um tribunal, logicamente não é, está dentro aí do escopo das funções essenciais da justiça, faria sentido sim se cobrasse alguns temas que fossem mais ligados à parte jurídica do direito. Mas como eu expliquei no vídeo de análise, não. Pelas atribuições, principalmente do cargo de técnico, estarem muito alinhadas à parte administrativa e operacional, está se cobrando mais nesse viés. E é aqui, no conhecimento específico, para o cargo de técnico de forma específica, que mora o perigo. Por que mora o perigo? Porque normalmente você, candidato ou candidata, não tem base sólida aqui. Você ainda vai ter que construir. E esse vai ter que construir vai levar um tempo, porque aqui tá muito bonito, tudo aqui num quadrinho só. Mas aqui nós estamos falando de 4 a 5 matérias diferentes. E você precisa ter muito discernimento em relação a isso para não bagunçar. Porque olhando de forma muito crua, pode parecer que é português, informática, noções de direito e conhecimento específico. Nossa, 4 matérias. Mas na verdade não. Porque lá em noções de direito, tem constitucional e administrativo. Então, só por aí são 5. E no seu conhecimento específico, a gente está falando de mais umas 4 diferentes. Então, aqui fica muito fácil identificar a parte de arquivologia, é até uma parte maior, mais ou menos até aqui. Nós estamos falando aqui dessa parte da administrativa, né, que é da administração pública. Aqui nós estamos falando de uma parte que pode ser cobrada em administração pública, mas também pode ser cobrada em administração geral. Aqui nós voltamos a falar de informática, mas essa parte é muito incipiente, muito inicial, então você não vai ter problemas com isso, provavelmente. Aqui nós estamos falando de administração de materiais e estoque, que é uma outra matéria. Aqui nós estamos falando de noções de administração pública de novo. Aqui nós estamos falando de conhecimento básico de compras institucionais, que é uma outra matéria. E aí, do nada, eles voltam a trazer o direito administrativo, com a parte de licitações que você pode, sem problema algum, estudar quando estiver estudando noções de direito. Tanto licitação, com essa parte toda de licitação, permissões, pregão, isso tudo você pode estudar junto de administração, junto de direito administrativo, lá na parte de noções de direito. A parte da CF, da SENG, de lei complementares, você pode se organizar para estudar lá em cima noções de direito também. E todas essas leis, se você quiser, para facilitar, ainda pode criar como se fosse uma matéria própria de legislação. Então veja você que mesmo que visualmente pareçam ser 4 matérias, na verdade não são. A gente pode pensar em umas 8, às vezes até 9 matérias diferentes, se você particionar. E é justamente isso que eu te indico a fazer. Quanto mais você particiona, mais dimensão você tem do todo. Então, quando vocês me perguntam se dá tempo ou não, a primeira coisa que você tem que entender é o que você tem que estudar. E sim, são muitas coisas até outubro. E é justamente por isso que se você não tiver base nenhuma, você vai ter que trabalhar o português, logicamente, e eu vou te sugerir deixar a informática para um segundo plano para poder trabalhar o direito, reajustando já os tópicos de forma correta, para depois entrar no conhecimento específico. Então vamos pensar você que tem base. Você já tem uma base ali no constitucional e no administrativo, vai precisar revisar uma coisa ou outra e não tem base aqui no específico. Se a sua base no português está legal,
eu indico que você reorganize o conhecimento específico, jogue no planejamento, veja qual material você vai estudar, entenda a dimensão de cada matéria. Então, digamos que aqui é um macrotópico, então entenda ali a dimensão dos seus microtópicos para você entender quanto tempo vai demorar. E se você não conseguir estudar tudo a partir do tempo que você tem diário e do tamanho das matérias, você vai ter que trabalhar com prioridades para conseguir avançar. Agora você, que é iniciante de tudo, que não tem base nem do português, sendo muito sincera, não é estratégico que você estude tudo, porque aqui tem muito conteúdo, aqui tem muita informação. Então, para você conseguir ir para esse concurso da DPE, você vai ter que elencar as prioridades. E, logicamente, talvez você não saiba como fazer isso, mas é importante que você defina quais são as prioridades, ou seja, os tópicos prioritários que têm mais chance de cair, seja muito estratégico ou estratégica ao escolher o seu método de estudos para conseguir estudar. Então, dá tempo de estudar para o concurso da DPE-MG começando do zero? Dá. Desde que você elenque prioridades. E eu não estou dizendo que dá para fechar o edital. Eu estou dizendo que dá para estudar os tópicos prioritários, se você for estratégico ou estratégica ao elencar quais seriam esses pontos. E se você não sabe fazer isso, você precisa procurar alguém que sabe. E aí eu vou te indicar a minha consultoria. Porque no serviço de consultoria, eu vou pegar esse edital todo para você e vou desenhar o seu planejamento com os macrotópicos, os microtópicos, a ordem do seu estudo, porque não é essa ordem do edital a ordem certa que você precisa estudar. Então, além de colocar em ordem, eu vou te dizer quais formas de estudo você vai utilizar. Eu vou organizar esse planejamento dentro do material de estudos que você tem, para você saber o que você vai estudar por PDF, o que você vai estudar por videoaula, se você vai ter meta de questões e quantas questões são por cada tópico, dividido e organizado, para você identificar como é que você vai fazer esse processo de estudos. Eu vou montar o seu método de estudos com as suas técnicas de estudo e a sua estratégia. E é isso mesmo, é um serviço personalizado em que eu pego todo esse edital aqui e replico ele para você. Então, eu que vou te mostrar disso aqui, o que você vai estudar, o que vem primeiro, o que vem depois, qual que é a forma de estudo, quando é que vai fazer a revisão, quando é que vai fazer as questões, como é que você vai gerir e organizar o seu tempo diário para dar conta de passar pelas prioridades. Então, no serviço de consultoria, eu vou fazer isso tudo, caso você queira e sinta a necessidade dessa organização que não vai te fazer perder tempo e vai direcionar o seu processo de estudos, logicamente. E para você aqui de analista, nós temos o português também completo, noções de gestão pública e ética, então muito cuidado, porque aqui disse de noções de gestão pública e ética, mas também tem o direito constitucional aqui. Então, quando você for fazer suas divisões, é importante ter isso em mente para você não se perder e para se organizar. Tem muita legislação, algumas pequenas, outras maiores. Nem todas as legislações têm o destrinchamento de quais são ali os artigos a serem estudados. Então, é importante você verificar isso. Aqui, dentro de noções de direito, nós temos mais direito constitucional e aqui nós vamos pensar em algo que se aproxima do técnico, direito constitucional e direito administrativo. Então, quando você for organizar a parte de noções de gestão pública e ética, você pode até mexer ali com as peças do tabuleiro e colocar ainda essa parte do constitucional aqui mais organizado para você e trabalhar às vezes com 2 a 3 direitos diferentes, dá para fazer isso e deixar o processo mais fluido no seu planejamento e aqui o seu conhecimento específico e aí cada área vai ter o seu. Então, mesmo que aqui vocês consigam perceber que existe a parte do específico que é própria da categoria, noções de gestão pública e ética e noções de direito podem e devem ser bem organizados para você conseguir
conseguir passar primeiro pelas prioridades e depois pelos tópicos que são secundários. Então essa aqui é a minha dica para você que vai fazer o concurso da DPE, que tem interesse nesse concurso e que acha que pode ser uma boa oportunidade. Outubro pode estar longe para uns. Você piscou, abriu o olho, chegou. Não há tempo a perder. Organize o seu planejamento, o seu cronograma, defina seu método de estudos e comece a estudar. E se você não sabe como fazer, me procure, porque eu vou conseguir te ajudar por meio do serviço de consultoria. Como eu recebo muitas mensagens, muitas todos os dias, não me mandem mensagem aqui pelo YouTube. Mandem mensagem no meu WhatsApp para eu poder te responder. Meu WhatsApp deve estar passando por aqui, também tem aqui na legenda. Vem para o serviço de consultoria, porque eu vou organizar o seu processo de estudos para você parar de perder tempo, focar nos pontos prioritários e conseguir avançar de forma focada, direcionada e estratégica. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like.